Se você acha que a segurança pública sob o governo Lula já é um grande desastre, a coisa vai ficar ainda pior. De novo, não! Foi enviada agora para o Congresso Nacional a tal PEC da segurança pública proposta por Lula e Lewandowski. Como a gente já esperava, é uma PEC que, com raras exceções, só traz retrocessos e que nós vamos ou lutar para mudar completamente essa PEC e transformá-la numa coisa decente que de fato atenda a segurança pública, ou, se não mudarem o texto dessa PEC, vamos trabalhar para barrar, para que ela não seja aprovada e não tenha os 308 votos necessários em 2 turnos aqui na Câmara dos Deputados e depois no Senado, que também não tem a maioria qualificada em 2 turnos para ser promulgada. Nós vamos falar sobre isso, eu vou entrar nos detalhes sobre esse processo, sobre essa emenda à Constituição, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo e lembrando também que nós estamos com as matrículas para a Academia Valete abertas. Você que quiser estar ao nosso lado nessa militância, ser um dos nossos quadros, ter acesso, ainda que não tenha intenção de se tornar um militante, quer ter acesso à melhor escola de formação política do Brasil, se inscreva aí, faça sua matrícula na Academia Valete, que também ao final do ano nós faremos, né, como sempre, né, a formatura presencial dessa nova turma. Vamos lá. Um dos pontos, né, colocados ali como competência da União, ou seja, que é responsabilidade do governo federal e do Congresso Nacional, é estabelecer aí a política e o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que compreenderá o sistema penitenciário, ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa, integrado por representantes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civil na forma da lei. Então, o primeiro ponto, né? O governo, ele quer ter o poder, o governo federal quer ter o poder de estabelecer diretrizes nacionais, ou seja, centralizando ainda mais o poder, que já é muito centralizado em Brasília. Quando a gente compara, a gente precisa se comparar muito nesse aspecto sobre federalismo com os Estados Unidos, porque é o que a gente tem de semelhante ao Brasil em termos de tamanho de país, de organização, de federação. Nos Estados Unidos, os estados, né, os entes subnacionais, né, que não são o governo federal, eles têm uma autonomia para legislar muito grande. Os deputados estaduais, os senadores estaduais possuem, né, um poder muito grande de mudar a legislação, desde questões de trânsito até questões comerciais e mesmo a legislação penal, né? Se tem no estado uma coisa pode ser crime e outra coisa não ser, coisa que é impensável aqui no Brasil com essa atual Constituição, que aliás eu proponho que a gente tenha uma nova Constituinte, inclusive para aumentar o poder dos estados. Mas ó, então o governo federal quer centralizar ainda mais esse poder, mas ele quer fingir que os estados e os municípios vão ter algum poder. Por quê? Ele coloca ouvido o Conselho de Segurança e nesse conselho os estados vão ter assento e os municípios vão ter assento. Qual que é o pulo do gato? Ouvido. Ouvir. Ô, adianta, me ouvindo? Significa que esse conselho, ele será basicamente, não terá poder de decisão. Ele basicamente vai dar pareceres, vai dar opiniões e o governo federal pode ignorar completamente essas opiniões e não seguir absolutamente nada. Ou seja, existir este conselho e não existir nada é a mesma coisa, porque esse conselho não tem poder nenhum. Outro ponto que eles querem colocar como competência da União é coordenar o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa e o sistema penitenciário. Então hoje os estados possuem alguma autonomia, né, sobre a administração penitenciária. A União, o governo Lula com o governo federal, quer centralizar e tirar essa competência dos estados por meio de estratégias que assegurem a integração, cooperação e interoperabilidade dos órgãos que o compõem no âmbito da União, dos estados e municípios. Aí, numa tentativa de dizer para os governadores que não vai tirar nenhum dos poderes deles e que isso não é centralização de poder no governo federal, eles colocam um parágrafo único dizendo que as competências da União, de que tratam os incisos 27 e 28, que eu acabei de ler para vocês, do caput, não excluem as competências comuns e concorrentes dos demais entes federativos relativas à segurança pública, defesa social, nem restringem a subordinação das polícias militares, civis e penais e dos corpos de bombeiros militares aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Ou seja, eles querem colocar essa ressalva para dizer que nenhuma competência, nenhum poder dos governadores está sendo esvaziado, o que na prática é mentira. Primeiro, porque ele coloca que não exclui as competências
comuns e concorrentes, ou seja, aquelas competências, aquelas responsabilidades que são compartilhadas. Por exemplo, na educação, tanto o município tem responsabilidade sobre a educação, no caso, a educação infantil, educação básica, como o Estado também tem competência e responsabilidade sobre a educação, né? Geralmente o ensino médio e também ensino superior, no caso de universidades estaduais. Isso é a competência concorrente, né? Que acontece ao mesmo tempo. Agora, não se fala nada sobre excluir competências privativas, né? Ou seja, aquilo que só um ente pode fazer, só o município, só o Estado ou só a União pode tratar sobre aquilo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, por que esse parágrafo único vai ser interpretado caso dê algum problema, algum governador entre na justiça para discutir, né, a centralização de poder da União? Isso vai ser interpretado pelo Supremo. E a gente sabe que o Supremo hoje tem um alinhamento claro ao governo Lula e com certeza esvaziaria os poderes dos governadores, dando uma interpretação mais benéfica para o governo federal desse ponto. Bom, essa é a principal preocupação, tá? Porque se os estados não cumprirem essas diretrizes estabelecidas pelo governo federal, a União pode bloquear repasses, né, de fundos, como o fundo penitenciário, para os estados. Então, o estado não seguiu a diretriz que o governo federal quer, ele pode deixar de receber repasses desses fundos. Esse é o ponto mais preocupante e o ponto central dessa PEC. Fazer com que os estados, que já são reféns do dinheiro da União, mesmo sendo, né, quem mora no estado, no município que produz e depois manda para a União, que é uma ficção jurídica. Aí, hoje você já tem muito dinheiro que é produzido, né, nos municípios, que é mandado para a União, pouco sobra para o estado, pouco sobra para o município, e a gente fica refém da boa vontade ou das vinculações constitucionais que sempre prejudicam o estado de São Paulo e os estados mais populosos, ou aqueles que mais fazem a lição de casa. A gente fica refém disso. Isso aqui é mais um elemento que deixa os estados reféns financeiramente da União. E aí eu vou ser justo aqui e colocar pontos positivos, tá? Eu vejo 2 pontos positivos. Mas antes de falar deles, tem uma questão que é, como eles querem mostrar que vão aprovar alguma coisa para inglês ver, né? O governo está preocupado com segurança pública. Tem muita coisa que, assim, a lei já prevê e que eles querem jogar para a Constituição. O que eu acho, primeiro, redundante, não muda pouca coisa na prática, mas segundo, tem um certo perigo porque, primeiro, é errado você ficar jogando tudo para a Constituição, né? Constituições sérias são enxutas e tratam da Constituição do Estado, daquilo que é fundamental na relação entre Estado e indivíduo, e não fica entrando em vários detalhes como a nossa Constituição entra, e por isso que ela é um fracasso. É um fracassado. Então tem o primeiro ponto de você não ficar jogando coisas para a Constituição, mas mais do que isso, a partir do momento que você joga para a Constituição, você eleva o poder do Supremo Tribunal Federal de analisar essas normas. Então esse ponto sobre a redundância, né, a constitucionalização de normas que já existem. 2 pontos positivos, tá? Primeiro, incluir as guardas municipais no rol de força de segurança pública. Então, ponto positivo, né, que as guardas municipais estão sendo colocadas, né, no rol de forças de segurança pública, né, da Constituição. A minha crítica é, primeiro, não está sendo colocado como polícia municipal, e o nome importa tanto para a população como para o agente de segurança. Isso está comprovado, inclusive, no estudo que foi feito pelo Instituto NISP, né, mostrando a importância da nomenclatura de polícia, e também para acabar com essa controvérsia judicial em que vários municípios aprovam o nome de polícia municipal, vem o judiciário e caneta dizendo que não pode chamar de polícia, mesmo com o próprio judiciário reconhecendo que a guarda municipal é força de segurança. Minha segunda crítica, não há, e eu tenho um projeto que foi aprovado na Comissão de Segurança sobre isso, eu acho que só falta passar na CCJ, não se especifica a competência da guarda municipal. Precisa estar muito claro na legislação que a guarda pode abordar com base na fundada suspeita e pode fazer policiamento ostensivo. Isso precisa ficar claro na legislação. Enquanto a gente não tiver isso, a gente não vai ter segurança jurídica para as nossas guardas municipais atuarem e aí não terem abordagens que, por exemplo, em São Paulo, você vai lá, tem casos da guarda pegar 300 kg de cocaína, o STJ vai lá e anula, por considerar prova ilícita, porque o guarda não poderia fazer a revista ali, a inspeção pessoal, né? E outro ponto positivo é conceder mais atribuições ali, digamos, geográficas para a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal hoje toma conta das rodovias e o projeto também pretende levar isso para portos, né, salvo engano, hidrovias, né, e outros que de fato faz sentido, né, a PRF, que já tem uma atuação em relação a território, em relação a modais de transporte, né, fazer a expansão dessa competência da PRF, que aliás eu acho que em termos de modelo de
polícia é o que nós temos de mais próximo com o que eu defendo como ideal, que é você ter uma carreira única, né? Você entra, todo mundo entra na base e aí vai subindo pro topo sem ter concurso diferente, como hoje tem para diferentes cargos e delegado, por aí vai. Carreira única, portanto, e também um ciclo completo de polícia, né? Que é o agente de segurança poder de ponta a ponta tocar aquela ocorrência, principalmente quando são ocorrências mais simples do dia a dia, que não dependem de operações mais complexas. Você, a mesma força de segurança que faz, né, o trabalho ostensivo, também lá, já ocorreu o crime, ele já faz um relatório, né, já produz um relatório que é levado ali para investigação, para facilitar e agilizar todo o processo e não depender de, tá lá na ostensiva e a ostensiva leva para investigativa, pro cara, vítima fazer BO e começar um trâmite burocrático que a gente sabe que a maior parte das investigações não dão em nada por causa disso. Então é isso, meus amigos, um abraço, até mais.